O Cabidão, o Seabra vai sofrendo aí, não só com pressão externa de torcedores, de cobrança, mas também com os desfalques. Ele perde alguns experientes ou alguns homens de referência, como o Dineno, e perde os garotos. Perdeu o Japa, perdeu agora o Vitinho. Isso é péssimo para ele. Com isso, somado a isso, tem um momento do Wallace que ainda é muito questionado. Já vou trazer a fala do Seabra sobre o Wallace no time titular. Mas essa soma, esse combo que vai fazer com que aumente a pressão. Nesse momento, fosse você, o Seabrão, dava uma segurada no Wallace? CJ, sim. Sim, eu não consigo olhar pro Wallace e ver que ele tá reunindo condições de entregar aquilo que a gente espera dele, né? Inclusive, ele tá entregando abaixo do que precisa para o momento do Cruzeiro atualmente, né? Ele precisa de ser um jogador um pouco mais dinâmico do que ele tá sendo, ou que ele tem sendo. É importante a gente ressaltar o seguinte, o Cruzeiro, ele perdeu alguns atletas que poderiam fazer essa função ali de meia esquerda e também de meia direita. Ele jogando com o Wallace, naturalmente ele tem que deslocar o Lucas Romero. E aí eu já não gosto. Eu gosto da do Wallace, do Romero jogando na do Wallace, mais travado em frente à zaga. E aí tem a situação do Barreal, que a gente não sabe se vai ter condição ou não. Provavelmente não terá condição. Vai ter que propor um ajuste do banco. E aí o ajuste do banco, tô até coçando a barba aqui, CJ, porque... Por quê? Coloque suas barbas de molho, fala pra mim. Eu vou falar com você, viu? É difícil eu ter que assumir isso, mas no atual momento, pra não tirar o Romero de posição... O que você tá rindo aí, Gris? Ele sabe o que eu vou falar, por isso que ele tá rindo. Gente, o tempo, não tem jeito, eu Não, falo. o tempo não, as lesões, no caso. Voltar com o Ramiro ou com o Lucas Silva. Até falei baixo. Não, pode falar alto Não, aqui. não, Tira a trilha, Não, por favor. não. Repete aí que o pessoal não ouviu. Eu também não ouvi, não, que eu tava aqui. Como é que é o Porque o negócio? mic Pra esse jeito que o professor Fernando Seabra joga, tá, Ah. gente? Vai ter que voltar com o Ramiro ou com o Lucas Silva. Ô, gente, fala sua frase aí. Tempo é o senhor da razão, CJ. Não, as lesões... Não as adianta, lesões... Você pode escapar de tudo, mas você dificilmente escapa do tempo. As lesões me condicionaram a falar isso. Inclusive, Ô, gente. eu sei que metade do torcedor do Cruzeiro agora quer me ver no chão. Será que quer? Eu acho. Então, primeira coisa, responda aí no 993169898. 993169898. Concorda com essa análise, com essa fala do Cabidão aqui? Por favor, dê a sua opinião. A gente tá olhando o Cruzeiro, a gente tá sem opção, CJ. Vai deslocar o Romero de novo. Não, A gente se tá vendo, tem um lugar a gente tá que tem vendo opção, não é o tá meio. certo. Tem muita coisa sem opção, mas o meio tem opção. Então, mas... Se você tem o Wallace, se você tem o Lucas Silva, se você tem Ramiro, se você tem Romero, opção CJ. tem. Peralta que chegou. Você tem o Peralta, que foi inscrito, inclusive. Não, é que opção tem, Cabidão. É que quando você fala assim, homem referência, putz, não tem o Dineno. Aí tem o Caio Jorge. Talvez é a podia posição fazer que tem isso. mais opção, inclusive, né? Exatamente. Não, é uma opção boa, gente. Que foi mais boa. reforçada. E boa, não. As não. opções E que não boas tem do ninguém Cruzeiro estão machucado. ali. E que não tem ninguém machucado. Não, o Japa tá machucado. Não, Barreal, já O já Barreal foi tá machucado. jogando. O Vitinho tá machucado. Tem metade da galera tá machucado. Mesmo Mas, assim, ainda continua com boas Não, opções. sim, mas por exemplo, vamos falar do Peralta. Se o Peralta já tivesse sido mais experimentado, lembrando que ele fez a estreia agora, fez 10 minutos de estreia aqui agora contra o São Paulo. Ele poderia fazer, entre aspas, nesse setor aí que o Romero vem jogando, né? O segundo volante, O segundo volante, né, no caso. Cara... O Peralta é até difícil a gente falar, porque a gente não não tem sabe como. ainda, Não vai começar a gente... titular. Mesmo assim, sendo contra um time paraguaio. Para sendo... quê? Paraguai. Mas o Peralta também é mais primeiro. Mas ele tem jogo. Mas quando ele saiu do Cerro, ele já tava jogando mais de segundo. eu vi alguns vídeos dele também, mais como segundo também. Mas aqui, a queda do Cruzeiro, segundo dizem, segundo conta por aí, que não começou a partir do momento em que os reforços começaram a jogar, que o Wallace começou a entrar, que alguns reforços começaram a entrar, coincide. voltando com os atletas. Quando o Cruzeiro dá pra estava em fazer. alta, o Lucas Silva estava de titular, Ramiro estava de titular. Não, mas ninguém- Será que o Cruzeiro mas tava não performando consegue bem? melhorar? Não, Tava. não A tava. tabela de classificações, os resultados do Cruzeiro mostram que o Cruzeiro estava performando mas bem. o time já tava começando a perder rendimento com eles. Inclusive havia críticas. Mas com eles grandes, estava em sim. alta também. Não, mas é o momento, Vini. Hoje falar, por exemplo, seria um pouco leviano da minha parte, pelo menos, falar que o time melhoraria ou teria mantido o rendimento se os não dois dá pra estivessem em saber. campo. Não Não dá dá pra pra saber. saber. E outra, o Cruzeiro teve um ganho expressivo com o Matheus Henrique, gente. Expressivo. Não, isso sim. Expressivo. Então falar assim, contratou 5, 6 caras.
dois estão performando muito, os outros não estão ainda, falar que os reforços não deu certo. Mas a gente tá falando só dos que não estão dando certo. E dos que estão dando certo, que é igual o Cássio e o Matheus Henrique. Então, assim, eu não vou entrar nessa não, tá? Mas para não desajustar mais um time que já tá desajustado, eu teria ou colocaria a opção entre o Lucas Silva e o Ramiro.